A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Queria meditar com você hoje sobre uma palavra que eu achei super importante. Eu estava conversando com Deus hoje e o Senhor me lembrou dessa palavra e algo que eu achei interessante. Queria dividir com você e eu espero que Deus fale com você também. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 em diante, fala assim: E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos uma cidade, uma, uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Louvado seja Deus. Vou explicar um pouquinho sobre a Torre de Babel. Eu acredito que você já deva conhecer, talvez já tenha até assistido novela sobre esse tema, mas eu vou explicar um pouquinho sobre essa história da Torre de Babel. É fato que existiu, que tem estudos científicos, porque dizem que a ciência fica tentando provar, né? A questão de aconteceu ou não aconteceu a abertura do Mar Vermelho, aconteceu ou não aconteceu a criação de uma torre tão grande, tão alta assim, que Deus veio e confundiu as línguas. Então a ciência diz que encontrou o lugar, né? Eu já vi reportagens sobre isso, né? Da igreja, mas reportagem científica mesmo, que diz que encontrou e que descobriu como eles fizeram. Eles fizeram um fundamento tão bem estruturados. Como é interessante as pessoas dessa época que não tinham faculdade, não existia faculdade, não existia as coisas, e ainda assim eles tinham intelecto para conseguir fazer uma torre com uma estrutura tão forte para ela não ceder. Porque por muito menos, né? Se a gente não souber fazer uma casa com 2 andares, a casa cai. Então, os rapazes dessa época, eles tinham uma inteligência muito forte, muito grande, para conseguir fazer uma torre tão grande. E se você quiser saber mais como que foi que eles fizeram, é só pesquisar na internet, que o Google, hoje em dia, ele fala tudo para nós. Eu quero falar para você hoje que um dia o Senhor, ele chamou Noé, e ele falou para Noé assim: Ei, Noé, o povo está muito rebelde. O povo não quer saber de compromisso comigo. E o pecado, as transgressões, a maldade está muito grande. E aí eu olhei e só vi você. Então eu vou separar você e a sua família e vou criar uma nova geração. Você vai construir uma arca e vai colocar dentro dessa arca um casal de cada animal, e você e a sua família vai entrar dentro da arca, porque eu vou destruir tudo que tiver vida sobre a face da terra. Noé construiu a arca e Deus enviou chuva, e choveu, choveu a ponto de inundar o planeta Terra, e o povo morreu. Quando eu fiz alguns estudos teológicos, né? Fui atrás de conhecimento teológico sobre o tema da Arca de Noé, e eu encontrei algumas coisas. Eu não sou teóloga, então não sei muito,
mas o que eu encontrei eu vou dividir com você. Tem um livro que fala assim, que é a história dos hebreus, que Noé, ele ficou muito triste e ele pediu para que Deus nunca mais fizesse isso. Porque imagina, né? Deus destruiu tudo. Noé, quando saiu da arca, eu imagino o cheiro de morte, aquela solidão, né? Tipo, só tem eu. Imagino eu olhar para o planeta Terra, só ver eu, meus filhos e meu esposo. Acabou. Não tem mais meus primos, não tem mais meus tios, minhas tias, não tem mais nenhum parente. Meus pais, meus irmãos, meus avós, meus vizinhos, acabou, não tenho mais ninguém. Só tem eu, minha esposa e meus filhos aqui e nós temos que constituir. E aí ele conversou com Deus, porque a tristeza no coração dele é muito grande. E ele pediu para que Deus não fizesse mais isso, e Deus, por sua bondade e misericórdia, prometeu a ele e falou assim: como aliança daquilo que eu estou falando com você, hoje eu trago essa aliança que é o arco-íris, e toda vez que chover, a minha aliança vai aparecer, que é um lembrete para mim, para dizer que eu prometi que não destruiria mais a humanidade com água. Aí ele falou assim para Noé: envia os seus filhos pelo mundo para povoar a terra, cada um vai para um lugar. Só que eles tinham tanto medo de Deus destruí-los novamente, porque foi uma destruição terrível, que eles não obedeceram à voz de Deus e se constituíram num lugar chamado Sinar. E ali eles começaram a morar, a construir casas e ficaram por ali. Só que aconteceu, segundo os estudos, tá? O povo começou a engrandecer e todo mundo num pensamento só. E havia um líder que direcionou eles a construir uma torre para que eles ficassem tão altos a ponto de chegarem a Deus. Eles queriam alcançar o céu. Para nós alcançarmos o céu hoje e chegarmos ao céu, o caminho é outro, é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Mas o povo sempre tenta dar um jeitinho para as coisas e construiu lá a torre para conseguir ficar tão alto a ponto de ser como Deus e alcançar o céu. E aí Deus desceu do céu e olhou e falou assim: eles estão com uma mesma língua e eles estão tramando algo terrível. Eu vou, vem comigo, né? Ele chama, venham, vamos lá e vamos confundir. Quem será que ele chama, né? A gente chama sempre a Trindade, que é o Filho e o Espírito Santo, que estão com Deus sempre nas ações da Bíblia, que vai nos direcionando. Ele fala: vamos lá e vamos confundir as línguas deles, porque meu desejo é que eles espalhem o mundo pelo mundo e construam cidades pelo mundo. Então, já que eles não querem me obedecer, vou eu fazer com que eles me obedeçam à força. E aí Deus vai e separa eles, e naquele momento eles cessam de construir aquela torre e cada um começa a falar uma língua diferente. Eles não se entendem, vira uma confusão. O nome do lugar ficou chamado de Babel. O nome de Babel significa confusão, porque é o lugar onde foi feita a confusão das línguas. E ali eles descobriram: olha, tal pessoa fala como eu. Então eles pegavam as pessoas que falavam a mesma língua e se dirigiram para um canto. O outro também, mesma língua. E foram se espalhando, se dividindo. E cada um com a sua língua foi indo embora. E foram se espalhando e se dividindo e obedecendo a ordem inicial de Deus, que era espalhar pelo mundo e criar os seus povos e popular a terra novamente. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, eu quero meditar com você hoje, é sobre a divisão das línguas. E dizer para você a importância de nós falarmos a mesma língua.
por que que eu estou hoje trazendo essa palavra? Porque eu tenho falado com Deus, eu tô falando devagar porque eu tô tentando achar as palavras certas. Que a gente às vezes acaba se prejudicando ou prejudicando as coisas com as palavras que nós usamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que nós usamos. Então, o meu objetivo hoje é trazer um esclarecimento, um entendimento para você sobre a palavra de Deus, a confusão das línguas. É muito importante que nós falemos a mesma língua, porque quando nós falamos a mesma língua, nós construímos torres, nós alcançamos o céu. Quando nós falamos a mesma língua, nós criamos propósitos. Quando nós falamos a língua, nós temos um objetivo comum. A ideia na faculdade, quando o professor ele cria grupos, é que o grupo se una no propósito de criar um trabalho e naquele trabalho construir algo e entregar um trabalho para conseguir uma nota. É assim que é gerado um grupo na escola, na faculdade. Por isso que nós criamos grupos, para que nós tenhamos um entendimento sobre um tema e esse tema nos leve a falar a mesma língua, sobre aquele objetivo. Então, todos vão colher informações, trazer para o grupo, para nós falarmos o mesmo tema. E para nós conseguirmos chegar a um consenso do que é melhor para o nosso trabalho. E a meta é conseguir uma nota alta, uma nota de trabalho alta. Só que hoje o diabo ele vem utilizando essa mesma estratégia da divisão. Para quê? Para nos espalhar e nos tirar do propósito, do centro. Qual que é o centro? É o centro da vontade de Deus. O que é um casamento? É um relacionamento de duas pessoas com o propósito de criar uma família. Existe um propósito de família. Então, Deus une pessoas. Um homem e uma mulher se unirá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ele vai constituir ali a sua família. E dali Deus vai criar nações. Quando Deus olha para o seu filho, para sua filha, você vê uma criança, você vê uma pessoa. Deus olha para o seu filho, para sua filha. Deus olha para aquilo que você gerou e Deus vê nações. Você olha para o agora, Deus vê o amanhã. Deus vê lá na frente. Então, quando o Senhor, ele viu que aquelas pessoas estavam unidas num propósito maligno, um propósito que estava fora da vontade de Deus, Deus os espalhou. O diabo hoje, quando vê famílias criadas com um propósito de gerar frutos que serão o futuro da palavra de Deus, o futuro da obra do Senhor, o diabo ele cria o quê? Divisão. Então o homem não concorda com a mulher não concorda com o homem, é uma brigaiada dentro de casa, é uma confusão na família que o Senhor ele precisa interceder no meio dessa família. E às vezes, quando as pessoas já não estão longe do propósito central, que é Deus, no meio dessa família, acontece o que? O divórcio. Por quê? Porque estamos fora do propósito central, que é o propósito de Deus. Deus ele tem um propósito, que é unir família. Só que nessa família precisa ter o quê? União, amor, respeito, honra a Deus, cuidado, proteção. Precisa, para acontecer um relacionamento puro, genuíno, precisa haver o que? O respeito. Precisa haver o que? A comunhão. A união entre duas pessoas com um único propósito. Só que acontece o que hoje? A mulher tá indo para um lado, o marido tá indo para o outro. A mulher quer chegar a uma coisa, o marido quer conseguir outra. Eles já não dividem mais informações. Quantos casamentos
O marido não fala para a mulher quanto ganha, gente. Não tem a mulher não pode ter acesso ao celular. O esposo não pode ter acesso ao celular da esposa. Eles contam as coisas para os amigos, mas não contam no relacionamento. Pessoas divididas. Não existe um relacionamento verdadeiro com uma intenção de conseguirem coisas juntos. É minha casa, minhas coisas, meu trabalho, meu dinheiro, meu filho, minha filha. É uma coisa de louco. É uma divisão dentro de um relacionamento que é para ser uma só carne. Quando o homem se une à sua mulher, segundo a Bíblia, ele se torna uma só carne. Vai ler lá em Coríntios. 1 Coríntios 6, se eu não me engano. Até Paulo diz assim que até se o homem se unir a uma prostituta, que é uma meretriz, uma mulher que tem vários homens, quando ele une com essa mulher, ele cria um laço e se torna uma única carne com ela. Por isso que ele diz, não pode ficar esse negócio de ter um relacionamento sexual com várias pessoas. Por quê? Porque quando você une o relacionamento sexual, ele cria uma só carne. Você se torna uma só carne. Pode ser uma prostituta. Você se tornou uma carne só com uma prostituta. E essa única carne está se dividindo por propósitos diferentes. Pessoas que não têm mais entendimento dentro de um relacionamento. Filhos brigando dentro de casa. Confusão entre pai e filho, mãe e filho. Confusão entre marido e mulher. Confusão entre irmãos. Tudo isso é cilada de Satanás para criar divisão no relacionamento do convívio familiar. Tem um outro propósito que é muito importante e que o diabo vive colocando divisão, é dentro da igreja. Gente, como acontece que é uma coisa que não é fora do comum, como é natural e normal, as igrejas esvaziar, de repente assim, puf, esvaziou, cada irmão foi para um lugar. Mas por que isso, gente? Porque o propósito que é pregar o evangelho, falar de salvação, levar pessoas ao arrependimento, acabou. Não tem esse propósito dentro da igreja. Estamos fora do propósito. O diabo vem, lança a sementinha dele e aí começa a divisão. Cada irmão tá com um pensamento. O povo do círculo de oração quer vantagem para o círculo de oração. O povo dos jovens quer vantagem para os jovens. O povo das crianças quer vantagem para as crianças. O povo do altar quer vantagem para o altar. E aí começa-se uma divisão, porque não há um propósito. O propósito do culto na igreja, que nós chamamos de igreja somos nós, mas nós utilizamos esse termo para falar do templo religioso onde nós vamos prestar culto a Deus. Quando nós estamos lá na igreja adorando ao Senhor, o propósito de estarmos lá é adorar e levar a Deus a glória que Ele merece. Mas nós estamos preocupados se nós estamos afinados, se nós estamos bem aparentes, com a voz afinada, se nós vamos agradar o público que vai nos ouvir, se a palavra agradou aos homens, mas nós não estamos preocupados com o propósito, que é o arrependimento, é salvação de almas. Nós estamos preocupados se nosso grupo cantou, se o que o pastor está falando. Nós estamos preocupados com tantas milhares de coisas e longe do quê? Do propósito. Eu fiquei hoje me perguntando, clamando a Deus e chorando, porque tem algo incomodando o meu coração. Uma tristeza que está tomando o meu coração de uma forma que eu estou clamando a Deus para que Ele me ajude, me direcione, para que Deus fale comigo. Por quê? Porque os propósitos estão fora da vontade de Deus. E quando os propósitos saem da vontade de Deus, aqui diz claramente, a gente começa a fazer um monte de besteira.
que aconteceu com esse povo aqui da Torre de Babel? Me perdoe se eu tô falando palavras que tá ofendendo ou magoando. Me perdoe. Mas eu preciso dizer, se você está fora do propósito, se você canta para agradar pessoas e não criar um arrependimento nos corações, você sabia que quando você louva a Deus, você louva na igreja, utiliza o microfone, o objetivo não é adorar a Deus, mas também aquilo que você louva precisa gerar um impacto na vida das pessoas para gerar arrependimento nos corações. Tem muito crente dentro da igreja que precisa de arrependimento e ele não sente nada com o seu louvor. Ele não sente nada com aquilo que você está pregando. Ele não sente nada com aquilo que você está falando. Será que as oportunidades que estão sendo dadas são realmente oportunidades direcionadas pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está agindo dentro da sua igreja? É uma pergunta. Eu preciso perguntar isso, gente, porque esse assunto é muito sério. Dentro da igreja, nos casamentos, na vida cotidiana, estamos fora do propósito. Estamos fora do propósito no nosso trabalho. Estamos fora do propósito no nosso relacionamento conjugal. Estamos fora do propósito do relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família. Estamos fora do propósito dentro das igrejas. Estamos fora do propósito. Que o Senhor, ele gere hoje um arrependimento no povo de Deus, naqueles que realmente estão com desejo de verdade de viver uma vida com Cristo. Não é viver com objetivo. Para mim, por exemplo, eu tô na igreja, mas eu tô preocupado com as minhas contas, com a minha vida, com meus problemas, com a minha doença, com um monte de coisas. Mas eu esqueci que tem pessoas padecendo. Sabe que Deus me despertou algo nessas semanas atrás? Eu estava orando em prol de algumas pessoas que tem, né, vício das drogas, vício do álcool. E aí o Espírito Santo me direcionou a orar por todos. Não tem só algumas pessoas. Eu estava orando por aqueles que eu conheço. Mas aí o Espírito Santo falou assim: ore pelo geral, ore pelas pessoas. E aí o Senhor me direcionou a orar. Eu falei: Senhor, visita aquelas pessoas que são viciadas em crack, pessoas que estão nas ruas. Quantas mães, quantos irmãos, quantos parentes desesperados porque os seus parentes estão deitados na vontade do diabo, se entregando às drogas e esquecendo do valor da família. Quantas pessoas com enfermidades, eu orando por fulano, Betrano e Ciclano, que estava doente, mas quantas pessoas estão nas UTIs desenganadas pelos médicos, necessitando da minha e da sua oração. E eu orando pelo meu amigo querido, orando pela minha amiga querida. Eu tenho que orar sim, mas eu não posso esquecer que fora esses que eu conheço, tem muitos outros que eu não conheço, que estão precisando da minha oração. Quantas pessoas estão precisando e carecendo da nossa ajuda, do nosso braço estendido. E nós estamos orando por aqueles que nós conhecemos. Orando por algo que nós precisamos. Vamos orar de verdade, buscar o Espírito Santo de verdade, buscar a presença do Senhor de verdade, para que nós estejamos alinhados ao propósito. Por que que há divisão na igreja? Por que que o povo da igreja está se espalhando, cada vez abrindo mais placa e mais placa e mais placa? Por causa do propósito. Porque a gente parou de pensar qual é o propósito de Deus e estamos abrindo igrejas com o nosso propósito. Igreja, mais igreja e mais igreja, porque eu não estou no propósito de Deus, mas eu estou no meu propósito. Eu estou na minha visão, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu acredito. Gente, pelo amor de Deus,
Pelo amor de Deus, quando nós vamos abrir a nossa mente para viver o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, o que é que Ele quer que nós fazemos? O que é que o Senhor quer que nós façamos? Para que nós realmente viemos a viver o propósito verdadeiro de Deus. Amém? Não fique fora do propósito no seu relacionamento, no seu trabalho. Entre num entendimento com o seu líder, com o seu chefe, com a pessoa que está direcionando você, a sua equipe, seu colega de trabalho. Sabe por quê? Porque há tanta confusão no trabalho por causa do propósito. Porque as pessoas estão preocupadas com o que é melhor para elas e não conseguem entrar no entendimento. E essas divisões, elas só nos fazem mal, nos deixam tristes, amargurados, infelizes no trabalho, infelizes no relacionamento conjugal, infelizes dentro da igreja, infelizes onde nós vamos, porque não conseguimos entrar no entendimento com o nosso irmão. A Bíblia diz assim: como que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo, que é quem eu vejo? Se eu não consigo perdoar o meu irmão, que é a pessoa que eu tô vendo de carne e osso na minha frente, eu não tenho amor pelo próximo, mas eu quero dizer, quero falar para a pessoa que a pessoa, para Deus ter misericórdia de mim, Senhor, eu te amo tanto, mas eu odeio o meu irmão, eu tenho mágoa, eu tenho rancor das pessoas que estão próximas de mim. É muito, muito complicado. Servir a Deus, meu irmão, o céu é conquistado à força. É na base da força, não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque nós temos que abrir mão de nós mesmos para vivermos de acordo com o propósito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Ore, não vai de acordo com o que a Marina falou, mas vai de acordo com o que Deus tem para você. Ore a Deus e fale com Ele: Senhor, qual é o propósito do Senhor para minha vida? Me coloque nele. Me tire da minha vontade, me coloque na sua. A sua vontade é muito melhor. Às vezes não é aquilo que eu quero. Às vezes não vai me agradar. Às vezes não vai me deixar feliz. Mas eu tenho certeza que ela é muito melhor do que a minha própria vontade. Me ajude a viver no teu propósito. Fale isso com Deus. Amém? Que Deus te abençoe.